Perfeito, gente, perfeito. Dri. Vai falar aqui em frente? Fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Ó Senhor Deus, Divino Mestre Jesus, ilumina a todos nós nesse momento que buscamos, através da fé e da espiritualidade, conforto, a cura, a paz, nossa e dos nossos entes queridos e dos nossos amigos perdidos na ignorância. Hoje, a segunda terça-feira do mês, é um dia dedicado a esses nossos irmãos que um dia fizemos mal ou nos fizeram mal e se perderam de alguma forma. Por isso, esta conexão que buscamos de muito amor, para que possamos não só receber o amor, mas aprendermos a doar esse amor. Porque é o que esses nossos amigos perdidos na ignorância necessitam, de amor. Não de raiva, ódio, medo, e sim de amor. Todos aqueles que estamos encarnados, temos essa oportunidade agora e esse conhecimento para buscar o auxílio a todos eles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Mestre Jesus. Você pode abrir o qualquer lugar? Pode. Qualquer um deles. Então, nós vamos ler aqui, e depois a gente comenta, todo mundo, do livro Meditações Diárias, do André Luiz, psicografado pelo Chico, um capítulo que se chama Deus e Nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita.
Mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Que lição, hein? Vou pedir para a Clarinha começar. Senta lá, Clarinha. Fica claro aí que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu a entender com as bênçãos, com os dons, com os talentos que nos foram ofertados, que nós somos instrumento para executar, aplicar a lei, o que Ele nos deu. Então, sejamos intermediários. Então, Deus tudo pode, tudo faz, tudo entende, tudo vê, onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele lembra, nós somos aquele a quem ele deu a capacidade, através de dons e talentos, do conhecimento, da sabedoria, de poder, com ele, fazer com que esta lei, fazer com que estes bens sejam distribuídos igualmente. E os bens que eu digo são bens como a sabedoria, a paz, o amor, a humanidade. Então, há que se lembrar que enquanto Deus tudo é tudo, nós também somos importante na cadeia. Nesta cadeia de evolução, uma vez que foi preocupado ele por nós, para que a gente fosse preparado, para que a gente o alcançasse e tivesse uma altura de poder chegar até ele. Porque chegar até Deus, você tem que evoluir muito, estar capacitado. Mas ele nos deu essas ferramentas. E aí é que disse, só que a gente tem que se lembrar o tempo inteiro que não basta pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, tem que fazer com o que Ele lhe deu, com o que Ele te ofertou, esses dons e talentos valham a pena. Sejam instrumentos de não só fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, mas todos que conosco participam. Porque só ninguém vai conseguir. Uma vez que, se eu tenho um determinado talento A, necessariamente, provavelmente ou eventualmente, o meu companheiro pode ter o A, mas também o B. Então, por isso, nosso irmão, é importante que a gente, como disse Jesus, que nenhuma ovelha seja perdida. Todas voltarão ao aprisco do Pai. Por quê? Porque todas precisam e formam o todo, que é uno em Deus. Então, é muito importante que a gente não se esqueça que, quando nos colocamos à disposição de usar os nossos talentos, nossos dons, estamos nada mais, nada menos que fazendo e cumprindo a lei do Pai. Foi por isso que ele nos deu a vida. E como prêmio maior, o que ele nos dá? Além da vida eterna, a oportunidade de estar com ele no paraíso. Quiçá, daqui algumas encarnaçõezinhas, né? Então, algumas milhares e versus milhares, a gente até pode alcançar isso. Mas esse é o propósito. E isso que nos enriquece. E isso que nos traz o verdadeiro sentido da humanidade, ou, como melhor pode-se dizer, da cristandade, né? Foi o que o Cristo, o nosso irmão Jesus, veio nos dizer.
Ele veio nos mostrar através dos seus atos que é justamente isso, fazendo com que todos utilizemos esses dons, esses talentos, para fazer com que o nosso irmão, para compartilharmos, trocarmos e juntos evoluirmos. Eu entendo que Deus em nós é isso, que Deus não é só Deus, nós somos deuses, porque Ele assim o quis. Quando Ele nos deu esses poderes de dividir, de compartilhar e de auxiliar um ao outro. Por isso que Ele é a vida. Ele é a vida justamente porque, através dessa utilização, desse desenvolvimento, porque não existe maior felicidade, não existe, porque por mais tentativa de se definir o que é a felicidade, do que aquela quando recebemos de volta a gratidão, quando você auxilia alguém, quando você dá de si, quando você utiliza o seu talento, o seu dom. Essa é a maior felicidade. Então, ele sabia o que estava fazendo, claro, né? Afinal, ele é Deus. Quando ele nos deu estes talentos, ou dons, chame como queira. Então, é justamente porque ele sabe que isso é que nos engrandece. Que quando nós usamos para o bem, ou seja, usar para o bem é usar em prol do outro, do nosso irmão. É cuidar do próximo, amar ao próximo. Cuidar para que quando eu não posso seguir sozinho e deixar para trás, você não vai chegar nunca a lugar algum. E nós entendemos dessa lei. A gente sabe que assim funciona. Então, lembrar isso é muito interessante neste momento, principalmente do que foi dito, do que foi lembrado, que esse momento é um momento crucial, porque muitos dos nossos irmãos, os conhecidos e falados aqui como perdidos na ignorância, estarão por aqui, rondando, muito próximos de nós. Então, quando usamos esses talentos, quando utilizamos esses dons para com o próximo, mais próximo, alguém que está ali, as testemunhas, como lembrou Paulo, as testemunhas estarão por ali e vão, aos poucos, absorvendo aquele comportamento, entendendo, quiçá mudando o rumo da vida deles. Então, é esse o propósito do Pai quando Ele nos deu esses talentos e dons. E que isso realmente nos traga muita vida. Deixa eu passar para mais alguém a minha palavra, porque senão eu não paro de falar, né? Alguém mais querendo falar? Eu acho que assim, o mote da lição que veio, que assim, que todo mundo tem um pouquinho para dar, independente da condição que a gente esteja. Então, assim, se a gente for esperar a perfeição para poder ajudar, a gente vai ficar parado para sempre. Então, o que eu entendo da lição que veio, assim, é o convite ao trabalho, né? Você vê, todos nós, independente do estado que a gente esteja, a gente tem muito para aprender, mas assim a gente tem também um pouquinho para ensinar, né? Então ele fala exatamente isso. Independente da situação que a gente estiver, a gente tem alguma coisinha que a gente pode agregar para a comunidade, para o ambiente, para a família, para o trabalho, né? E eu acho que assim a ideia principal é essa, né? De você poder se doar, procurar dentro dos seus recursos poder ajudar de alguma forma a suprir as necessidades que existem no meio que a gente vive, né? Acho que a pessoa que é capaz de identificar um problema, né, é a primeira pessoa que está habilitada a poder resolver aquilo ali, né? Então ele fala exatamente sobre isso, né?
Você vê quando fala, somente Deus sabe toda a verdade, né? Mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Quer dizer, o pouquinho que você sabe ou entende sobre aquele assunto, você pode esclarecer, né? Somente Deus consegue doar todo amor, mas você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. Quer dizer, é você poder perdoar alguma ofensa que você sofreu, é você poder, de repente, orientar uma criança, orientar teu filho, é poder responder com afeto uma dúvida da tua esposa, da tua companheira, da tua namorada. Quer dizer, ele vai pontuando, acho que progressivamente, aquelas coisas pequeninas que a gente, na nossa condição, a gente é capaz de fazer. Quer dizer, se a gente é um convite para a gente talvez sair da inanição, né? De quebrar a inércia, de achar que a gente não pode fazer nada, né? De certa forma, é o que todos nós vemos, nós aqui do Centro Trabalhadores, a gente vem fazer aqui, né? A gente vem reconhecendo toda a imperfeição que tem, que é característica do nosso espírito ainda, a gente vem tentar doar um pouquinho. Porque eu acho que assim, a virtude, ela é um hábito, né? Assim, é que a gente vai construindo pouco a pouco. Então, a gente vai tentando praticar o bem até que o bem passe a fazer parte da gente e a gente se torne o bem. Eu acho que talvez a ideia seja essa, né? Que a gente consiga, através do trabalho, ir eliminando progressivamente, né? Devagarinho, todos aqueles nossos defeitos que ainda marcam, né? O nosso espírito na condição evolutiva que a gente está, e através do hábito de cultivar as boas atitudes, através do trabalho, da doação, né, enfim, né, dos exemplos que foram citados aqui no texto, a gente conseguir incorporando isso à nossa realidade, à nossa personalidade, né? Eu acho que o que eu tiro dessa lição é isso daí, né? Eu acho que é o convite ao trabalho, né? As pequenas atitudes. Acho que não tem são exatamente essas pequenas atitudes que fazem com que a gente consiga contribuir para a harmonia do ambiente, né? Para a harmonia das nossas relações familiares, das nossas relações pessoais e até da nossa saúde. Então, é isso. Pessoal, apenas para esclarecer aqui, para quem não conhece, essa fala tão equilibrada, tão bem colocada, é do nosso amigo Alexandre, tá? Que é um dos trabalhadores do centro. Então, só para esclarecer. O Adriano está te elogiando aqui, viu, Nível? Dizendo que é uma pessoa muito gentil e atenciosa. Eu tento... Mas, gente, eu fico impressionado com o sincronismo do alto, né? Porque eu, lendo o Evangelho essa semana, a lição que sai para mim é: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Mostrando que o céu sempre te ajuda quando você se movimenta, porque para achar você tem que buscar. É um movimento que você faz. Para abrir a porta você tem que bater. É um movimento que você faz de bater, né? Para obter você tem que pedir. É um movimento que você faz de pedir. E nessa toada dessa lição vem a lição de hoje, falando da relação de Deus e nós. E nessa madrugada ainda, eu li um livro do André Luiz também, chamado Os Mensageiros. E lá dizia: Deus ajuda a criatura
pela criatura. Ou seja, a bondade de Deus é tamanha que ele não precisa se materializar. Ele é muito mais do que matéria. Como que ele toca? Como é que ele chega nas pessoas? É pelas pessoas. E que honra que seria para qualquer um de nós poder ser um trabalhador de Deus. E nós podemos. O que nós estamos fazendo agora, não nós aqui, todos nós aqui, nos reunindo, ao invés de estar vendo Big Brother, por exemplo, ou qualquer outro programa de televisão, ou fazendo qualquer outro tipo de programa, nós estamos ajudando o nosso planeta, a gente está ajudando as pessoas nesse momento de duras provas, necessárias, mas duras, que são as provas da pandemia. E que honra para nós podermos ser trabalhadores do Senhor. Eu não lembro se foi Jesus ou se foi Paulo que disse que Jesus, e sois deuses. E Paulo disse que nós somos obreiros do Senhor, todos nós, né? É muito lindo isso, né? E o Adriano, antes um pouquinho da reunião geral, ele comentava com os trabalhadores do centro da importância. Eu só vou dar um spoiler, eu vou levantar a bola para você cortar, porque ele fala com muita propriedade da importância da postura de todos nós que estamos nessa egrégora do centro, todos nós aqui, neste momento do planeta, não só no momento de pandemia, mas nesse momento de carnaval. Então eu paro por aí e jogo a peteca para você, Adriano. Ô, Nicolau, enquanto o Adriano se aproxima aí, a respeito de tudo isso que a Clara mencionou, dos dons, né? Que Deus nos provê dos dons, o Alexandre falando da necessidade de trabalhar para o próximo, você também. Só lembrar que é uma coisa muito importante. Deus realmente nos convoca para o trabalho. Ser espiritualizado, uma das facetas de ser espiritualizado é trabalhar. Então, é como disse a Clara, é oferecer os seus talentos em prol dos outros, trabalhar em prol dos outros. Mas não só em prol dos outros, né? A gente precisa trabalhar também a gente, o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque à medida que a gente evolui, se autoconhece e consegue se colocar melhor, automaticamente a nossa relação com os outros, nós teremos melhores coisas para oferecer, né? Então, teremos mais compaixão, teremos mais empatia, teremos mais paciência e assim por diante. Só pontuar esse detalhe do trabalho pessoal de cada um e não só em relação aos outros. Em relação aos outros é importantíssimo, a lição traz isso para a gente, mas também o trabalho nosso conosco mesmo. Adriana, a palavra é sua e a bola é sua. Era isso que eu tinha para dizer. Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano. Pouco tempo atuo aqui como trabalhador. Eles falam sobre a questão do carnaval, né? Sobre essa ação do carnaval. Nesse momento, é como se fosse permitido, e é bem interessante, se fosse permitido a abertura dos portais para alguns espíritos, para ter a oportunidade da reconciliação com os familiares. É um portal que é aberto agora e vai até a Páscoa, onde se fecha. E nessa situação, quantos espíritos buscam a luz, buscam ajuda, buscam os familiares e acabam sendo encaminhados e socorridos, né? Mas outros não. Outros ficam na expectativa do ano inteiro para essa abertura, para entrar nessa energia que muitas vezes se perde com o processo do carnaval. Logicamente que tem muitas pessoas que buscam felicidade,
a alegria, o momento de lazer, mas uma grande parte, eu diria, buscam os extremos. E são essas pessoas que acabam sendo obsediadas por esses espíritos que buscam os extremos das situações, os extremos da bebida, os extremos da droga, os extremos do sexo, os extremos das perturbações e assim por diante. Então, como passar por essa fase, né? Até pessoas mais sensíveis, nessa fase, elas ficam mais suscetíveis a, muitas vezes, processos de doenças emocionais, a questão do síndrome do pânico, ou alguns surtos nesse sentido, até ficam mais vulneráveis. Então, nós, como eu sempre falo aqui para as pessoas, que falamos sobre espiritualidade, falamos sobre espíritos, conversamos com espíritos, ouvimos espíritos. Se isso não for a nossa verdade ou a nossa ação, somos todos um bando de loucos, né? Começando por mim mesmo, que fala, ouve, vê, não que até um amigo perguntou, poxa, mas você vê espíritos? Eu falei, até comentei, eu falei, não gostaria, porque as pessoas às vezes falam sobre mediunidade e acham que ver o que está do outro lado ou que está desencarnado, você vai ver só anjos, espíritos iluminados e assim por diante. De forma nenhuma. Você convê, você enxerga tudo que está à sua volta. E, às vezes, o que está à sua volta na rua e assim por diante não é agradável de se ver. É difícil, ainda mais nessa fase. Você vê situações de espíritos totalmente perturbados, deformados, muitas vezes em formatos até de animais, e são espíritos doentes que necessitam de ajuda, que necessitam do nosso auxílio em oração, principalmente em oração. Eu estava falando antes para os trabalhadores qual a nossa maior ferramenta, né, diante a todo esse processo, diante a toda a nossa busca, né, é a oração. Então, nós vamos falar de espíritos, vamos falar de oração. Por quê? Porque é a nossa base. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei rezar. Bom, faça um Pai Nosso. Ah, mas eu também não sei o Pai Nosso. Bom, pode fazer uma Ave Maria. Ah, mas eu também não sei a Ave Maria. Então, converse com Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus, não sei o que é Deus. Ah, então, busque aquele santo de devoção ou aquilo que você acredita que seja de bom no mundo. Até nós falamos, quando a gente vai fazer o evangelho, necessariamente não precisa ser um livro espírita, mas um livro que te traga uma boa reflexão, um processo evolutivo. Da mesma forma, é a sua oração. Você não precisa falar. Tem pessoas que têm uma oratória maravilhosa, eu não sou um deles, mas tem pessoas que têm uma oratória fantástica. Mas hoje mesmo, eu estava fazendo exercício e estava sendo extremamente obsediado. Eu só conseguia falar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, o tempo todo, para que aquele processo, aquela obsessão saísse da minha mente, aquele processo de ataque. Então, nesse momento, não existe beleza na oração, existe fé.
na oração. Que seja, me ajude, me conforte, me perdoe, me acolha. Existe verdade e fé. Então, a beleza, ela vem nessas simples ações, naquilo que você acredita, naquilo que você faz, a ação, né? Como bem falada sobre os nossos amigos aqui, falado sobre a ação, nossa ação como instrumento, né? Se somos uma das nossas maiores funções aqui na Terra como encarnado, é auxiliar espíritos que um dia fizemos mal no passado. Ah, mas eu não lembro. Como é que eu vou saber? Tá bom. Muitas vezes, lógico, antes do nosso preparo para a encarnação, nós nos preparamos para várias coisas. Cada um de nós temos uma missão. Nenhuma vida ela é passada por lazer na Terra. Nenhuma vida vem de férias, nenhum espírito vem passar férias na Terra. Vem com uma função. Lógico, devemos ser felizes. Essa é uma das nossas maiores funções, buscar a felicidade. E buscando a felicidade, nós também podemos proporcionar felicidade às pessoas que estão à nossa volta e a outras pessoas. Então, esse preparo para a encarnação, uma das funções maiores é auxiliarmos espíritos que um dia fizemos mal, porque também nós fomos espíritos ignorantes no passado. Então, quando nós falamos, e o Heitor sempre coloca de forma muito amorosa, né, e colocou irmãos perdidos na ignorância ou amigos perdidos na ignorância, e rezamos por esses amigos, alguém um dia rezou por nós. Alguém um dia pediu por nós, porque também éramos ignorantes. E se nessa vida, graças a Deus, nós estamos num processo espiritual, numa busca espiritual, e numa busca não só espiritual, mas evolutiva, né? Buscamos praticar o bem, fazer o bem, pensar o bem. Por que eu falo buscamos? Porque nós falhamos. Não somos perfeitos. Perfeitos, a perfeição só entra a Deus e a Jesus, que é o caminho, né? Como ele coloca que está até escrito ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus deixou o ensinamento, né? Que é através do amor, do perdão, que nós conseguimos ali um processo evolutivo, e entre outras, né? Mas principalmente perdoar, né? E é difícil perdoar. Não digo que é uma situação fácil. E requer muita fé e pedir, ter humildade e pedir. Deus, Jesus, eu sou devoto de Padre Pio. Padre Pio, me ajuda, tira essa dor, tira essa raiva, tira isso de dentro de mim, me ajuda. Esse pedido, ele é ouvido. Ou tira essa revolta de dentro de mim. Sou psicólogo, então observamos no decorrer aí, tenho mais de 20 anos de profissão, e se observa o quanto os filhos, né, trazem uma mágoa dos pais. Logicamente, os
pais falham, porque filho não vem com manual de instrução, então é difícil você acertar com filhos. Mas a grande maioria dos pais, eles buscam acertar e muitas vezes falham por excesso. E eu me coloco, sou pai, então assim, eu falho também. Mas sempre buscamos acertar, sempre buscamos dar o melhor e dar amor. Mas mesmo assim, lá na frente, meus filhos podem buscar um psicólogo e falar que o pai acabou traumatizando de alguma forma. Então, todo filho, toda pessoa acaba trazendo um desajuste, né, eu diria, ou uma tristeza, uma mágoa. Então, peça para Deus auxiliar, peça para Jesus, peça para Nossa Senhora, antes de todos nós, para auxiliar, tirar essa mágoa de dentro, a perdoar, pedir a Deus para que possamos sermos perdoados, né? Pedir perdão e perdoar. Então, buscando através da espiritualidade, buscamos através desse momento, como falaram aqui, hoje estamos aqui, todos nós, falando sobre espiritualidade, evolução, fé, auxílio aos amigos perdidos na ignorância, ao invés de estarmos num bar, né? Alimentando muitas vezes esses amigos perdidos na ignorância, ou o Big Brother, como disseram aqui, ou simplesmente vendo qualquer coisa na TV, ao invés de estarmos buscando ouvir boas palavras, bons ensinamentos, termos uma troca, né? E principalmente para nós trabalhadores, servindo de instrumento. Todos nós somos instrumentos do plano espiritual. Não é o Adriano, não é a Fran, não é o Nicolau, não é a Maria Clara. Nós não fazemos, nós nos colocamos como instrumentos. Um instrumento de ação, um instrumento de paz, um instrumento de luz. E, graças a Deus, temos este dia, esta terça-feira, que temos essa oportunidade em servir o plano espiritual, auxiliando a encarnados e desencarnados. E lembrando, né, aproveitando esse gancho, lembrando que a retomada das atividades do centro será a partir de março, mas não foi colocado a data ainda pelos nossos mentores. Então, ainda continuamos na mesma atividade, os trabalhos aqui, mas não será aberto ao público até março. Só frisando, acho que o Nicolau já falou, mas os passes são abertos, então as pessoas podem tomar passe das 7 às 8 da noite, é só o processo de passe, mas os tratamentos provavelmente voltará só em março. Qual terça-feira não foi passada ainda para nós, tá bom? Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês também por estarem trocando com a gente, estar aí nos ouvindo e principalmente recebendo e emanando amor para esse centro, para todos nós, porque nesse momento somos uma corrente única, uma corrente de fé, amor
e paz. Vamos preparar a nossa água aí. As pessoas estão com a garrafinha aí. O copinho de água. Pega para mim lá, por favor. Tem umas garrafinhas que são mais simples, outras garrafas que são mais chiques. Tipo, a garrafa do Nicolau. A garrafa do Nicolau, segundo ele, é da Oscar Freire, mas tudo bem. O copo dela é de cristal de plástico. Obrigado. Então, o importante é o conteúdo da embalagem, né? Para que ela possa ser imantada nesse momento, para que ela possa receber ali todo o amor e todo o magnetismo que esses nossos mentores espirituais emanam sempre para nós. Então, vamos pedir essa emanação, vamos pedir essa fluidificação na água. Lembrando que se você colocar numa garrafa ou num jarro, você pode ir completando essa água a semana inteira. Então, você a semana inteira acaba tendo água fluidificada. Tá bom? Vamos lá? Bons espíritos, nesse momento, pedimos com muito amor para que possa ser fluidificada esta água, que possamos receber toda a paz, toda a cura necessária no campo físico, emocional, espiritual. Ó Pai, ilumina a todos nesse momento, encarnado e desencarnado. Todos nós, nesse momento, somos uma corrente única, pedindo para o planeta, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos perdidos na ignorância, amor, paz e cura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Senhor. Então, já vou pegar, tá? Bom, tem mais algum recado, Niva, aí? Não, alguma coisa? Não, Adriano, eu acho que os avisos que eram pertinentes a hoje foram dados, né? Acho que a gente pode se despedir e, como sempre a Fran faz, vamos manter essa tradição que ela criou e é muito legal. Eu pretendo já ter liberado o microfone do pessoal, então é só cada um desbloquear o seu microfone e a gente dá aquele tchau até a próxima reunião, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa semana, Até a viu? próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Até a Amém. próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você vai além, Fran? End meeting for all.